Eu fico pensando que uma coisa é certa: a missão não pode acabar em nós, e o nosso tempo é agora. E eu me lembro de uma conferência que eu fui convidado a falar, e o tema era: se não eu, quem? Se não agora, quando? E eu acho que a gente estaciona nesse pensamento: ok, eu, como, onde? Berto, Paulo, Alzira, Maria, eu fico pensando também que o maior problema do jovem, e eu me colocando agora, porque eu passei por esse momento, não é a questão se eu sou vocacionado ou não, chamado ou não. Talvez eu tenha essa consciência e convicção que sim, mas eu não sei exatamente onde e como. Faz sentido? A gente sabe que Deus chamou, poxa, mas que hora, como, o que eu tenho que fazer? Partindo de uma coisa prática, você falou do navio como uma possibilidade. Eu imagino que é um tempo que se passa. E quais os critérios, requerimentos que exige para uma viagem, um navio como é isso? Você já falou onde? São José? Em São José dos Campos está a sede da OEM. Vocês podem entrar na página deles, oem.com.br, acho que é o site deles. Naturalmente tem um certo preparo, vai fazer um pequeno curso de preparo. Não sei exatamente quando o navio vem para o Brasil, quem sabe dá para entrar no ministério também em outro lugar. Vai um certo treinamento e um compromisso, porque não dá para entrar no navio e no próximo porto já abandonar, né? Então é um compromisso, quem sabe de meio ano, pode ser até de 1 ou 2 anos, depende um pouco. E como? Geralmente vai ser, tem grupos às vezes de outros idiomas, depende um pouco por onde o barco vai. É bom conhecer o inglês, né? E eu diria que inglês, pessoal, não é luxo, viu? Hoje inglês é o mundo todo, é necessidade, né? É meio chato, eu não gosto muito, né, desse imperialismo, né, em relação a isso, mas é a língua franca. No Novo Testamento usavam o grego koiné, era a língua franca, e possibilidades que Deus dá. Mas eu diria que teria que fazer um contato com eles e ver mais ou menos o momento aí. Tem uma outra missão que é a WEC, Amém, né? Belo Horizonte, que também proporciona essas oportunidades para equipes e coisas assim. Uma missão que está atuando, inclusive, em Guiné-Bissau, né? E em outros lugares onde eles estão, e dá essas oportunidades. Legal. Vou pedir Maria para responder uma pergunta, depois eu passo o Paulo e também para a Alzira. Vou passar essa para Maria. Eu me lembro que uma ocasião nós estivemos com uma equipe da MOB em Altamira, na região de Xingu, ali, do Xingu, né, e Ribeirinhos também. E a liderança que trabalha lá com tradução de Bíblia, povos indígenas, nos desafiou a pensar um tempo ali, depois compartilhou com o Paulo também, mais recente, de um grupo de jovens ir lá para um treinamento durante uns 10, 15 dias e depois ir para a aldeia, ficar mais uns 10, 15 dias. É uma experiência de 30 dias, dormindo em aldeias, comendo com eles, interagindo com eles. Isso é uma possibilidade legal. A MOB já teve de alguma forma, não nesse tempo tanto, foi um tempo menor, de 12 dias. Mas a Maria também pode falar um pouquinho sobre, dentro da MOB, quais as possibilidades que o jovem tem em julho, por exemplo, numas férias. O que dá para fazer em 15, 20 dias? Muito bem, dá para fazer muita coisa em 15, 20 dias. Na MOB você tem a oportunidade de usar aquilo que Deus te deu, com um talento, como é que a gente diz? Algo, né, específico, uma habilidade, exatamente. Uma habilidade para você usar nas viagens que a gente propõe. Você faz sua inscrição, não há treinamento por enquanto, nós até gostaríamos de ampliar um pouco isso, fazer um treinamento. O treinamento é dentro da própria viagem, né? A gente vai treinando, aprendendo, mas nós tivemos oportunidades lindas, de pessoas até que perguntaram: eu sou secretária, o que eu vou fazer numa viagem? Gostaria muito de ir, mas não tinha uma habilidade habilidade mais prática, e foi uma bênção a forma como ela encontrou de ser usada nas mãos de Deus. Por exemplo, ela estava fazendo uma limpeza de pele, que nós, né, ganhamos esse material,
a pessoa que quis se envolver. A Farmácia Vivenda, que inclusive é patrocinadora desse evento. Ofereceu, disse, olha, o que nós podemos fazer lá? Podemos oferecer um mimo para as mulheres. E eu fiquei muito sensibilizada ao ouvir essa menina, que tinha uma secretária. Cheguei perto dela, ela estava fazendo uma limpeza de pele e ministrando na vida daquela pessoa. E uma das coisas que eu ouvi ela dizer foi assim: está gostoso, você está se sentindo bem, está se sentindo melhor. Assim como eu estou cuidando da sua pele, estou limpando o seu rosto, é o que Jesus faz na nossa vida, é o que Jesus faz na nossa alma. Ele quer cuidar de nós, Ele quer limpar o nosso coração. Assim, diferentes formas, né? Eu vou tentar também contar uma história bem rápida, porque acho que faz sentido com tudo que o pastor Bert falou. Já passo para o pastor Paulo. Eu me lembro que uma ocasião nós fomos para uma viagem missionária, uma pessoa entrou em contato, e a gente fala que tem que ter 2 anos de igreja e uma carta pastoral, e algo claro que ele pode fazer e colocar à disposição de uma outra comunidade, um outro contexto. Eu falei assim: pastor, eu não sei fazer nada, eu sou corretor de imóvel, mas Deus falou no meu coração que é para estar nessa viagem. Mas eu não me vejo, o que eu vou fazer lá? Vocês estão evangelizando, orando, cuidando das pessoas e eu vendendo imóvel? Não é isso que eu vou fazer lá. Mas eu quero ir. O seu pastor deu aval? Tem. Você tem 2 anos de igreja? Tem. Você quer ir mesmo? Quero. Você é de oração? Você pode nos ajudar em oração? Eu falei, bora, manda, preenche o formulário e espera ver o que Deus vai falar. E ele foi para a viagem. E quando nós chegamos na viagem, o pastor que nos recebeu falou assim: olha, vocês ficaram aqui, acho que 10 dias lá? 10 dias. Esse final de semana, sexta, sábado, domingo, eu tenho um motorista, mas aí durante a semana eu não tenho. Preciso de alguém que tenha a carteira D, que dirija micro-ônibus. Alguém tem? Quem você acha que tinha? Esse rapaz. Quem? O vendedor. E ele foi os nossos pés. Ele que nos conduziu em todos os lugares, dirigindo para a glória de Deus. Legal. Pastor Paulo, fala para nós possibilidades da juventude se engajar juntos por missões. Vamos lá. Legal, a gente tem trabalhado bastante nessa perspectiva de atrair os jovens, de caminharmos juntos com os jovens, e tem acontecido umas coisas muito interessantes. Começamos a descobrir que vários dos nossos jovens que já estavam, por exemplo, na Jocum, estava com o Giovanni Si, mas aí isso que é interessante, é reino de Deus. Se os fariseus fizessem essa pergunta para mim alguns anos atrás, nós falaremos assim: não, ele tem que vir até aqui na Secretaria de Missões, tem que preencher uma ficha, tem que passar por um conselho. Hoje não, a pessoa já está lá, já está fazendo. E nós criamos hoje uma categoria de missionários que nós chamamos de missionários associados. Gente que não espera todo... Não, já estamos lá, Deus me tocou, quero ir, pastor, já estou lá fazendo. Só para vocês terem uma ideia, faz uma semana, 10 dias, nós mandamos uma jovem de Maceió, que largou a carreira dela, foi para Porto Velho, na Jocum, ficou 2 anos trabalhando com ribeirinhos, conhecemos ela, começamos a conversar, e ela já está lá em Guiné-Bissau para trabalhar entre um povo chamado Mandinka, um povo muçulmano em Guiné-Bissau. Parceria rápida, ligeira, precisava de R$3.000, veio para São Paulo. É isso que eu quero dizer, o Berto está falando essa questão, né, do dependência de governo. Gente, a nossa dependência é de Deus, e Deus usa a igreja. Nós somos um fim de semana só, visitamos 2 igrejas, no meio de semana uma igreja, isso assim, rapidinho. Ela precisava de R$3.000 de sustento. Nessas 3 visitas, fechou o sustento dela. Quando Deus quer fazer, Ele abre as portas. E nós estamos abertos também para aquilo que Deus está fazendo no meio da juventude. Então nós temos conversado, por exemplo, com o pastor Enéas e Eliana, que trabalham lá em Altamira, e eles trabalham com a missão Além também, que é a missão, né, Aliança Linguística Evangélica e Missionária, né? Bom, isso. É uma missão que forma linguista, gente que vai trabalhar com a tradução da Bíblia. E a Eliana já trabalha com questão de vocação. E ela tem sido tocada por Deus. Falou: Paulo, eu quero ajudar a Secretaria de Missões, quero ajudar a CIB, quero ajudar a MOB. E nós estamos trabalhando juntos, pensando em criarmos aqui um programa de uma trilha, ou um programa de mentoreio, que é o quê? O jovem nos procura, fala assim: olha, tem um chamado, meu coração está queimando, o que eu faço com isso? Vem cá, nós vamos colocar você para ser mentoreado por um missionário. E esse jovem vai conversar com o missionário
uma vez por semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Eu quero também pensar, estudar isso, fazer aquilo. O Bertio vai te acompanhar, a Alzira vai te acompanhar. Um exemplo. O Bertio já me olhou com uma cara assim, já fez tanto isso, né, Bertio? Mas qual é a ideia, irmãos? Você vai ser mentoreado, vai te dar, né, algumas dicas, vai te dar material para você ler. E depois, por exemplo, você está sendo mentoreado pelo pastor Luiz Neto, lá do Hércules. Terminou aquele período, a gente vai trabalhar junto, para você ir passar um tempo lá em Macapá, por exemplo. Nas tuas férias, você vai ficar lá com o Luiz Neto. Você vai conhecer a realidade do campo, você vai viajar com ele por lá. Não precisa ser um mês, de repente menos, 10 dias. Mas qual é o objetivo disso? Que isso gere impacto na sua vida, que você possa ver, bacana, Deus está me levando, eu já tive uma experiência de estar no campo missionário, e a partir dali, Deus ir te guiando. Então hoje nós estamos trabalhando isso, e logo nós vamos lançar aí nas redes sociais, essa parceria CIB, SM, MOB, e com as outras casas, para que a gente possa realmente ter essa trilha, esse caminho que o jovem pode seguir até chegar no campo. Legal, obrigado. E falar um pouquinho, não sei se a Alzira também já pode introduzir isso, e enfim, acho que sim. Uma outra coisa legal também é a possibilidade de influenciar pessoas estudando fora. Vou dar um exemplo, poxa, eu quero aprender inglês, qual um país que eu possa aprender inglês e que não seja algo tão caro, e eu posso me envolver com uma base. Eu tive o privilégio de passar alguns dias na Suíça, e um amigo brasileiro trabalha lá, da Jocum, ele é programador, e ele cuida das redes de contato de todas as bases da Jocum do mundo inteiro. Ele é responsável por base. E ele falou, se você precisar de qualquer base missionária, onde você imaginar da Jocum, eu tenho um contato, eu posso conectar seus jovens com essa base para que eles tenham uma experiência. E aí são várias possibilidades. Eu sei que a Alzira Best sabe como isso funciona muito bem, essas possibilidades de intercâmbio, onde a pessoa aprende inglês, e quando aprende, serve, é servido, enfim, há uma troca, né? Uma partilha. E além disso também da Jocum, e através do próprio pastor Bertio e a Alzira, eu tive o privilégio de estudar também em uma universidade maravilhosa, que é a Nations da Inglaterra. E como é maravilhoso você poder sair do Brasil. Lá são muitos cursos de verão, você vai para lá, estuda e poxa, interage com pessoas, e a oportunidade de envolver, estando lá, já com outras nações. Isso é fantástico. Fala um pouquinho sobre essas possibilidades. De fato, nós estamos vivendo um mundo que é globalizado, que não é tão assustador, mas como quem sabe tem sido, né? Hoje existem inúmeras possibilidades. Existem vários ministérios, tanto nos Estados Unidos como na Europa, temos aqui na América Latina também, tem na Ásia, tem na África, onde vocês podem passar um tempo, fazer um curso, às vezes até se envolver com o trabalho ali, mas principalmente ter esse câmbio, ter esse conhecimento, e quem sabe treinar uma certa área. All Nations, na Inglaterra, perto de Londres, um pouco ao norte de Londres, além do curso missiológico em si, tem também uma ênfase na área de artes, né? Música, artes, e todo um ministério voltado para isso. Tem outros que são especializados em esporte. Então, se você gosta de alguma coisa nessa área, quer desenvolver em termos internacionais, é uma possibilidade. E tem jovens brasileiros aí trabalhando para Deus, através dos esportes, das artes, da música, também como estudantes. Eu encontrei na China vários que estavam ali estudando o chinês. E é claro, era bom, queriam estudar o chinês e tal, mas davam uma oportunidade para ficar numa universidade em Beijing, ou quem sabe em Shanghai, ou quem sabe mais ao sul da China, e dessa forma ter contato com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e dar o seu testemunho. Estão lá oficialmente com visto de estudantes. Até alguns têm estado lá como professores em diferentes áreas. Eu encontrei em Calcutá, na Índia, 8 jogadores de futebol brasileiro, todos estrelas em times lá. Até o Paulo Felipe e eu podíamos ser estrelas lá, mais ou menos o nível do futebol. Bom,
não vem ao caso. Nós somos bons de bola, na verdade. Então, mas eles estavam ali para quê? Tinham sido encaminhados até por uma missão brasileira para trabalharem como profissionais em futebol, jogavam nos times ali, não ganhavam grande coisa, mas tinham um certo sustento missionário, e durante a semana tinham escolinha de futebol, encontrando pessoas que nunca ouviriam o Evangelho através de um trabalho tradicional de missões, por exemplo. Eu encontrei uma missão no país de Gana, na África, onde, muito simples a missão, e eles têm recrutado pessoas que trabalhavam com construção de estradas, e um projeto grande que eles tinham era dentro da Líbia, ainda na época do Gaddafi. Gaddafi já se foi, ele deve estar num certo lugar, não vou mencionar, mas eles entraram, digamos, pela porta dos fundos, através de uma construtora de estradas. E sabe o que eles diziam? Cada quilômetro de estrada que eles construíam nesse país muçulmano, nascia uma nova igreja. E não eram, oficialmente ali como pastores missionários, mas estavam dando o seu testemunho. Então existem muitas possibilidades. Tem uma lista longa aqui de coisas, como fazedores de tenda, já falamos sobre isso, através da profissão, que às vezes, muitas vezes é a única forma. Hoje, nessa era digital, as redes sociais, o Brasil está avançado nessa área, e tem gente aí, o país buscando gente especializada nessa área. Então tem muitas possibilidades de envolvimento em relação a isso. Uma dica: visite um missionário, faça um contato. Eu acho que a maioria dos nossos missionários estaria disposto a te receber por uma semana, 2 semanas. É claro, você tem que pagar a sua comida, e provavelmente sua passagem, mas eles te receberiam. Passe um tempo com eles para ver esse trabalho, se você está interessado. Eu acho que é um começo de um caminho interessante. Legal. Alzeira, eu quero te ouvir aí, fala um pouquinho com a gente. Eu queria só dizer para você que, se Deus está chamando você, se prepare. Aprenda inglês, aprenda espanhol, seja um bom profissional, faça cursos extras, esteja preparado, porque qualquer dia Deus chama, chegou a hora, aí você está pronto para ir. Então aproveite o tempo, não perca tempo com coisas que não têm valor, mas aproveite o tempo, porque o tempo é curto, Logo Jesus vai voltar e nós temos que completar a tarefa. Que Deus te abençoe, você tem um chamado, siga esse chamado, faça hoje, não deixe para amanhã. Tome essa decisão e siga aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele tem um lugar para você, Ele tem um plano para a sua vida. E entregue a sua vida nas mãos de Deus e faça a vontade dEle. Eu tenho uma experiência muito grande na minha vida. Eu não queria ser missionária de jeito nenhum, porque meus pais eram missionários. Meu pai era pastor, minha mãe era missionária, veio da Suécia. Aliás, ela tinha um chamado maravilhoso. Quando ela tinha 14 anos, ela viu o mapa mundi e um país lá na América do Sul, que ela nem sabia o nome, mas para lá tinha um trajeto desde a Suécia até o Brasil, que ela foi procurar saber que país era esse. E Deus trouxe a minha mãe para cá. Depois usou meus pais aqui no Brasil por muito tempo. Mas muita coisa na minha vida eu não queria, porque eu tinha visto muita coisa de sofrimento na vida dos meus pais. Mas Deus me chamou, Deus mudou a minha mente, Deus mudou o meu coração. Eu disse sim para Jesus e segui. E conforme Deus foi abrindo as portas, fechando outras, hoje eu estou aqui. E eu sei que Deus pode fazer isso com você. Se você confiar em Deus, Ele vai abrir portas, Ele vai fechar outras e Ele vai te dirigir. Então siga aquilo que Deus colocou no seu coração
e que Ele tem falado para você aqui nesse dia. Que lindo, né? Que lindo depoimento. E eu estava lembrando aqui, uma das coisas mais lindas que a MOB fez, porque todas as viagens há uma intencionalidade atrás da viagem. A intencionalidade é despertar no jovem esse amor pela obra missionária. E todas as pessoas que nós temos tido contato têm sido despertadas para isso. Inicialmente, muitas vão para uma experiência diferente, mas voltam transformadas. Não tem como não se envolver quando você conhece missões. A gente só ama o que conhece. E quando você conhece a obra missionária, e esses testemunhos, esses depoimentos são muito importantes, né? E uma coisa que não podemos deixar, uma das histórias mais lindas que a MOB tem, é a construção da igreja do Piauí. Quem é que está, qual é a galera do Piauí aí, por favor? Estão aqui dentro? Tem uma galera grande aí, ó. Faz um barulhinho aí. Dá um outro. Isso. Olha só que lindo. Quando essas meninas vieram falar comigo, todas com as camisetas, eu fui ver o que estava escrito. Muita palavra escrita no mapa. Ela disse, essa é a gíria de Tocantins, é isso, né? Não, desculpe. Do Piauí, eu troquei. É problema de DNA. Que coisa linda, aqui está o resultado, né? Sonho que nasceu na volta de Guiné-Bissau, dentro do avião. O pastor Eliseu sentou no meu lado, acho que nós estávamos na mesma carreira de bancos, e ele falou, Deus está mostrando algo novo para o próximo ano. Por que não fazer uma igreja, por que não construir um espaço onde ninguém chegou? Onde está faltando pessoas, porque todos nós queremos ir onde há muitas pessoas. Nós queremos ir onde já está tudo pronto, onde tem uma estrutura. É assim que nós somos. Mas ir lá e fazer algo onde não tem. E graças a Deus, até ele lançou o projeto, e até a gente brinca agora, que depois desse projeto do pastor Eliseu, de construir uma igreja em 21 dias, sem recursos, e nós levantamos esses recursos. Eu nunca vendi tanta camiseta na minha vida. Na igreja lá em Santa Rosa, e CDs. Era para ser assim, não, quanto? R$50 a pessoa dava, 100 por uma coisinha. Porque foi apresentado o projeto. Nós queremos fazer isso, foi mostrado, e as pessoas participam. Quando nós temos convicção, quando é Deus que está por trás, os recursos vêm. Daí eu falo com Eliseu, depois da igreja construída, o Moisés também fala isso, em 21 dias... 22, qualquer proposta que ele traz, a gente não duvida mais, né? Porque para mim parecia impossível. Como vamos fazer? E vocês conhecem a igreja que foi feita no Piauí? Quem conhece? Se você não conhece, entra lá. E então faz assim, já que não você está levantou falando, a mão. já que está falando, Basilinha, faz favor, vem aqui então, por favor. Essa é a nossa líder lá na igreja do Piauí. Deixa a gente ouvir o que é possível fazer quando um grupo de jovens se dispõe a ir em um determinado lugar e passar 22 dias. E agora essa voz não é de quem foi, essa voz é de quem recebeu. Muito obrigado por nos receber. Fala um pouquinho, Basilinha. E eu fiquei muito feliz que você veio com uma turma tão linda, tá? Eu fiquei na dúvida se chama a Isadora ou a Basilinha. Não, a Isadora já fez live, hoje é a sua vez. Fala. Amém. Boa tarde. Nós viemos aqui realmente agradecer, né? Porque realmente foi um milagre o que aconteceu ali no Piauí. Ontem nós até fizemos ali uma apresentação, trouxemos um cordel, né, falando sobre a igreja, né, como que foi, como que iniciou. É claro que não dava para a gente contar toda a história em um cordel, mas falamos alguns passos importantes. Mas então, enfim, nós queremos agradecer, né, o MOB, pastor Eliseu e todos que se empenharam, todos que estão aqui que se empenharam naquele projeto realmente que nasceu no coração de Deus. E assim o Senhor tem feito grandes maravilhas ali naquele lugar. Na inauguração foi algo tremendo,
Ontem nós falamos isso, as pessoas acharam interessante, porque o padre da cidade, ele celebrou a missa mais cedo para ir à igreja, para ir para a inauguração, porque realmente a cidade acho que não acreditava que aquilo ia acontecer, né, em 22 dias. Então nós estamos aqui cheios de gratidão e agradecemos a todos vocês que se empenharam nesse projeto e dizer que a obra lá continua. Nós estamos atendendo na igreja cerca de 70 crianças no projeto. Nós temos ali aula de percussão, futebol e dança e também reforço escolar. Trabalhamos com as crianças carentes ali do bairro. E através desse projeto, chamado Projeto Florescer, muitas pessoas têm aceitado a Jesus. Os pais das crianças têm ido, né? Está com uns 2 meses, nós batizamos pessoas lá que foram através de crianças de 7 anos. E para a honra e glória do Senhor, a igreja está crescendo. E eu quero convidar aqueles que não conhecem ainda a Igreja Batista Independente Ágape, dizer para vocês que nós estamos de portas abertas para receber qualquer equipe que quiser ir lá, dar uma força naquele trabalho e conhecer a nossa história. Em julho de 2018, foi 17. Não, 2018 que foi uma equipe. Outra equipe, sim. Foi outra equipe lá, né, fazer evangelismo, foi uma bênção. Tem ali a Sara, a Fran, que estavam lá também. Tem o Renan e outras pessoas, Mara. Sim, a Mara Martins. Não. Mara Lígia. Foram as duas Mara. E graças a Deus foi muito bom ali, né? Eles puderam nos ajudar também, conhecer um pouco da história daquela igreja. Amém. E realmente o Senhor tem feito algo maravilhoso. A gente fica com o coração assim cheio de gratidão, porque foi algo incrível que aconteceu naquela cidade, né? As pessoas da cidade pessoas que não eram nem evangélicas, né? Começaram a mandar lanche para as pessoas que estavam construindo. Eles acharam aquilo ali algo muito lindo. E a gente pôde ver o mover de Deus ali. E esse mover de Deus continua. Obrigado. Pessoal, vocês sabem, é assim, tem muita coisa que a gente poderia compartilhar com vocês. Dá uma pausa por enquanto. Obrigado, Basilinha. Obrigado, Bert. Obrigado. Deixa eu só dizer o seguinte. Sim. Existem muitas possibilidades globais e locais. Não há desculpa hoje para não se envolver no reino de Deus. Nós temos muitas parcerias, temos o PMI, né? Temos outras missões com a qual nós estamos trabalhando, Missão Antioquia, Missão AME, as missões que eu já mencionei aqui, parcerias com outras igrejas, parcerias com igrejas receptoras no campo missionário. Temos muitas possibilidades, além daquilo que, como denominação, também estamos oferecendo na MOB, através da FEPAS, através da Secretaria de Missões. Se envolva. O Bert liderou a Aliança Evangélica Mundial, certo? Sim. E o Bert passou por muitos lugares. Certamente ele fez muitos contatos, assim como o pastor Paulo Felipe, secretário de missões. Quando eu vejo ele, eu passei por 23 países, mas quando eu olho para ele, está longe, eu tenho que viajar muito ainda. 110. Ele passou por 110 países. Então nós queremos dizer que existe no mínimo 110 possibilidades globais para você. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém. Obrigado, Bert. Obrigado a todos.